Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário da leitura do livro do profeta Jeremias, 81º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 36, versículo de 1 a 13. Neste capítulo, teremos de dividi-lo em duas partes. Aliás, vai ser três. Esta primeira vai do capítulo 36 até do versículo 1 ao versículo 13. Embora seja uma unidade, esse capítulo nós devemos dividir em três por causa do seu tamanho. No ano 605 a.C., o rei da Babilônia entra em cena e as palavras de Jeremias adquirem uma autêntica atualidade, uma realidade bastante dura. Jeremias foi impelido para falar publicamente. O profeta recorre à palavra escrita através do seu secretário Baruque. O rei, ao ouvir a palavra, no final, mas aqui não vai fazer parte da nossa reflexão chega até quando Miqueias leva à corte administrativa do templo as palavras que Baruque havia falado no templo. Então, naquele momento, entra a segunda parte, quando Baruque é chamado então a ler a profecia escrita por Jeremias, que é a profecia de Javé, diante das autoridades. O terceiro ponto, nós vamos ver que o rei Joaquim vai queimar, mas é o terceiro ponto ainda, vai queimar este pergaminho, e depois Jeremias vai pedir Baruque para que reescreva novamente o livro. Então vamos ouvir atentamente esta leitura, capítulo 36, versículo de 1 a 13. No quarto ano de Joaquim, este é o rei, filho de Josias, rei do Judá, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias: tome um pergaminho e escreva nele tudo o que eu lhe disse sobre Israel, sobre Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, no tempo de Josias, até hoje. Quem sabe a gente de Judá toma conhecimento de toda a desgraça que eu estou planejando fazer contra eles, para ver se cada um se converte de sua má conduta e eu possa perdoar suas faltas e pecados. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que escreveu um pergaminho, tudo o que Javé tinha dito a Jeremias, e que este ia ditando. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso e não posso ir ao templo de Javé. Vá você e leia neste pergaminho as palavras de Javé que eu ditei e você escreveu. Leia para que o povo possa ouvir, quando ele estiver no templo de Javé, no dia do jejum. Leia em voz alta também para todos os de Judá, que vêm de suas cidades. Talvez eles se humilhem com súplicas diante de Javé, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande a ira e o furor que Javé demonstra contra esse povo. Baruque, filho de Nerias, fez como o profeta Jeremias lhe ordenara e leu no templo as palavras de Javé. No 9º mês do 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi convocado o jejum em honra de Javé para todo o povo de Jerusalém e para todos que vinham de outras cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no templo de Javé para o povo todo ouvir as palavras de Jeremias que ele tinha escrito no pergaminho.
Baruque estava no compartimento de Gamarias, filho do escrivão Safã, no balcão de cima, à entrada da porta nova do templo de Javé. Miqueias, filho de Gamarias e neto de Safã, ouviu as palavras de Javé lidas no pergaminho. Em seguida ele desceu até o palácio do rei e foi ao compartimento do escrivão. Aí encontrou todas as autoridades: o escrivão Elisama, Delaías, filho de Semeias, Elnatã, filho de Acobor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e outras autoridades. Miqueias contou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o pergaminho na presença do povo. Então, esse é o texto que nós vamos refletir. Versículo 1. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias. A palavra profética é do ano 605 a.C. É o ano seguinte à batalha de Carquemis e a subida ao trono de Nabucodonosor. Neste tempo, Javé dirige sua palavra ao profeta Jeremias. Versículo 2. Tome um pergaminho e escreva nele tudo o que eu lhe disse sobre Israel, sobre Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, no tempo de Josias até hoje. Deus ordena a Jeremias a escrever. Se deve escrever tudo o que Javé havia dito ao profeta Jeremias, no sentido de totalidade, isto é, ao reino de Israel, que é o reino do norte, que já havia sido destruído pela Síria, ao reino de Judá, desde o início da vocação do profeta Jeremias, no tempo do rei Josias, que reinou do ano 640 a 609, até o tempo do rei Joaquim, que é o rei contemporâneo, rei da época em que Jeremias escreve o texto, que ele reina do ano 609 a 598 a.C. No relato se deduz que predominam denúncias e ameaças, que se refere também a todas as nações. Versículo 3. Quem sabe, a gente de Judá toma conhecimento de toda desgraça que eu estou planejando fazer contra eles, perdoar suas faltas e pecados. Então eu posso perdoar suas faltas e pecados. Aqui vemos elaborado a missão do profeta, a missão profética. A má conduta denunciada, os maus ameaçados. O escutar deveria levar o povo de Judá à conversão e o perdão. Todo processo para se alcançar o perdão divino se faz necessário primeiro uma conversão sincera. Deus tem um plano para poder levar seu povo à conversão, ao tomar conhecimento de que Deus está para realizar, isso é, desgraça, que está planejando contra seu povo, porque o povo rejeitou a aliança. Cada um vai ser chamado agora à conversão, ao conhecimento daquilo que Javé está planejando. Versículo 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que escreveu num pergaminho tudo o que Javé tinha dito a Jeremias e que este ia ditando. Entra em cena a figura de Baruque. Temos o livro de Baruque, secretário, escrivão de Jeremias. A ele, Baruque, Jeremias irá dedicar um oráculo no capítulo 45. E devemos considerar Baruque um dos grandes escritores do Antigo Testamento. A Baruque irá ser atribuído alguns livros apócrifos. Versículo 5. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso e não posso ir ao templo de Javé.
Jeremias estava em prisão domiciliar, e que parece ele estava proibido de ir ao templo. A razão da sua prisão se deve ao seu discurso explosivo sobre o templo, que Jeremias pronunciou no capítulo 7 e capítulo 26. Mas a palavra de Deus não está encarcerada. O profeta pode estar preso, mas não a palavra de Deus. Versículo 6. Vá, você, e leia neste pergaminho as palavras de Javé, que eu ditei a você, que eu ditei e você escreveu. Leia para que o povo possa ouvir, quando ele estiver no templo de Javé, no dia do jejum. Leia em voz alta também por todos os de Judá que vêm de suas cidades. Um dia de jejum público é propício. Primeiro porque encontra o povo reunido no templo. E assim, Baruque poderia encontrar uma atitude receptiva, favorável à mensagem. Jeremias envia Baruque a uma missão arriscada, e este aceita sem discutir. Todos os habitantes de Jerusalém que estão no templo, como todos os habitantes de Judá que estão em peregrinação para o dia de jejum. Ali eles vão ouvir as palavras do pergaminho que o profeta Jeremias ditou a Baruque, que representa, desde o início da época de Josias, as palavras de Javé, que ele havia dirigido ao seu povo. Versículo 7. Talvez eles se humilhem com súplicas diante de Javé, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande a ira e o furor que Javé demonstra contra esse povo. O povo de Judá, como havia acontecido com o povo de Israel no Reino do Norte, traiu Javé, rompendo com a aliança. Javé chama seu povo à conversão. Mas a cegueira do povo, a resistência, a falta de fidelidade à aliança, fazia com que o povo não acreditasse na palavra profética e sua chamada à conversão. A súplica, a fim de pedir perdão, a fim de que o Senhor possa, isto é, sair da ira para a misericórdia. Versículo 8. Baruque, filho de Nerias, fez como o profeta Jeremias lhe ordenara e leu no templo as palavras de Javé. As palavras de Javé são anunciadas no templo, a casa do Senhor Deus. A palavra faz do templo lugar de conversão. Versículo 9. No 9º mês do 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi convocado um jejum em honra a Javé para todo o povo de Jerusalém e para todos os que vinham das outras cidades de Judá para Jerusalém. Então chegou o dia propício para a leitura. A datação revela que somente depois de um ano passou para que Baruque pudesse ler o livro, o pergaminho da profecia escrita por Jeremias. E ele deveria ser lido no templo. Então, esse tempo propício, que vai acontecer com essa convocação do jejum, o povo estaria ali reunido, seria então propício ler neste dia o pergaminho, o livro. A época era dezembro do ano 604. O jejum deve ter sido um jejum especial na ocasião de algum mal. Será que era para evitar os exércitos de Nabucodonosor? Provavelmente, pois as crônicas da época, Nabucodonosor, nesse ano, havia conquistado Asquelon. Versículo 10. Então Baruque leu no templo de Javé, para o povo todo ouvir as palavras de Jeremias, que ele tinha escrito no pergaminho. Baruque estava no compartimento de Gamarias, filho do escrivão Safã, no balcão de cima, à entrada da porta nova no templo de Javé. Gamarias
ajudou tanto o profeta quanto a Josias em suas reformas. Nós encontramos no próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 24. De sua sala, Baruque estava em posição de ver todo o povo reunido nos pátios, de ser visto e ouvido por todos. Versículo 11. Miqueias, filho de Gamarias e neto de Safã, ouviu as palavras de Javé lidas no pergaminho. Este Miqueias irá informar ao Palácio Real, onde ali se encontravam os dignatários reunidos, para informar o que Baruque havia lido no templo. A questão religiosa, isto é, do templo, passa então agora para uma questão política. Versículo 12. Desceu ao Palácio Real, à sala do secretário, onde encontrou em sessão os dignatários. O secretário Elisama, Dalaías, filho de Semeías, Elnatã, filho de Acabor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e os demais dignatários. Miqueias vai ao escritório da Secretaria de Estado, ao lado de Gamarias. Somente Eunatã é conhecido, pois foi Eunatã que liderou o grupo enviado por Joaquim ao Egito para a extradição do profeta Urias, que depois vai ser morto, assassinado. Vai ser morto, por ordem de Joaquim, o rei. Capítulo 26, versículo 22. Versículo 13. Miqueias contou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o pergaminho na presença do povo. A questão agora passa para uma questão de Estado. Este pergaminho será lido, então, por Baruque aos dignatários do Estado. Depois vai continuar agora. Baruque vai ter que ler diante dos dignatários do Estado, depois diante do rei. O rei vai mandar queimar os pergaminhos e depois o profeta Jeremias vai fazer de novo Baruque escrever totalmente um outro livro com os mesmos dizeres que ele havia dito no primeiro pergaminho que foi queimado pelo rei. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.